Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Cacau na Veia. Se você é cacau na veia assim como eu, se você é apaixonado por cacau, se você quer saber mais sobre cacau, então já chega se inscrevendo aqui nesse canal e deixando aí o seu like para estar nos ajudando. Hoje eu vou trazer um vídeo aí muito importante para você que quer aprender mais sobre poda, e eu vou falar um pouco sobre a poda de produção, o período certo de você estar fazendo essa poda. Isso é muito importante para você não prejudicar a sua produção aí na sua lavoura. Então vem comigo, me acompanha nesse vídeo. Pessoal, vou falar hoje um pouco sobre o período certo aí de você estar fazendo a poda na sua lavoura. A poda de produção, que é a poda que você prepara a sua lavoura para a próxima safra, para o ano seguinte. Eu tenho dois exemplos para dar para vocês, dois exemplos aqui que aconteceu comigo. Essa lavoura aqui, ela foi feita a poda dela de produção, que é a poda que a gente prepara a roça para a próxima safra, no período certo. Que foi o período aí de outubro, novembro até dezembro. Até dezembro você pode estar fazendo essa poda, porque é a época que toda a safra do cacau chega ao fim. Quando chega nesse período do ano, que é o período aí do verão, geralmente está chegando no fim das colheitas. Os pés de cacau praticamente eles vão chegar, estão vazios, vão estar descarregados. E outra coisa que acontece nesse período é que as folhas do cacau elas começam a serem trocadas. Então é o período ideal de você estar fazendo essa poda, você está fazendo a manutenção na sua lavoura, preparando ela para o próximo ano, o ano seguinte. Logo após essa poda, que é feita em outubro, novembro até dezembro, vai vir os chamado broto. O cacau vai começar a lançar broto, que é uma reação à poda. Então, nesse período de uns 15 dias logo após a poda, é importante você vir fazendo a desbrota. Passando esse período, o cacau ele já vai passar por outro processo, que é o processo de começar a lançar birro, começar a soltar birros para a produção. Então, o que é que acontece quando as pessoas acabam não podando a sua lavoura no período certo? Quando acaba deixando de podar na época certa e faz a poda já tarde. Você perde o tempo da poda. Então, quando você faz a poda já a partir de janeiro, que é a época que o cacau começa a lançar birros, então ele já está em outro processo, ele já era para estar em outra fase, que é a fase de lançar birros. Isso acaba afetando a produção da lavoura. Isso acaba atrapalhando aí a produção da roça, porque ela vai atrasar. Não é que ela não vai lançar birros, ela vai lançar birros, só que ela já vai perder muito tempo. Então essa roça aqui ela foi podada no período certo. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma lavoura que ela já foi podada após passar a época, já em um período mais para frente. Já foi podada já em janeiro para fevereiro, e já não é mais uma época legal para estar podando a sua roça. Eu vou mostrar para vocês outra lavoura que em outra área que foi podada atrasada. O que foi que aconteceu com ela? Então, pessoal, apesar de ter sido feita uma pequena colheita aqui, mas você vai ver que o pé dela, que os pés estão puros, porque ela está começando a lançar flor agora. Você pode ver que tem bastante flor. O pé de cacau, os pés de cacau tem bastante flor, alguns tem alguns birros. Mas o que foi que aconteceu? Foi feita uma poda aqui nessa lavoura, uma poda de produção, já muito tarde. Então, o período que era para ele estar lançando birros, aconteceu essa poda. O que foi que aconteceu? Ele interrompeu, ele estava lançando flor e lançando birros, ela estava lançando flor e lançando birros naquele período, porém ela acabou interrompendo esse processo para fazer a reposição das folhas. Você vê que tem bastante birro, ela vai birrar e ela vai produzir ainda bastante, porém era para ela estar carregada agora de birros. Se tivesse feito a poda no período certo, que era no período de outubro, novembro até dezembro. Porém já foi feita uma poda muito tarde, já passando aí o período certo de estar fazendo a poda.
e acontece que interrompeu a produção da lavoura. Você vê que ela começa a soltar birros agora. Os birros ainda estão muito pequenos em comparação com a outra que foi podada no período certo. Aqui são pés de SJ02. Essa área aqui é uma área de SJ02. E você pode ver que ela está começando ainda a soltar flor. Então, por isso que é importante você fazer aí um planejamento, uma programação certa para você começar a fazer a poda da sua lavoura aí no período certo. Você não perder esse período. Agora muita gente tem dúvida. E um pé de cacau que ele ainda está sendo formado, que é o caso desse pé aqui, qual o período de estar podando ele? Qual o período de fazer a poda nele? Então, pessoal, esse pé de cacau aqui é um pé de cacau ainda jovem, vocês podem estar vendo. Ele ainda está em um processo de formação, ele ainda não está formado. Então a poda dele já não é uma poda semelhante à poda de produção. Esse pé de cacau aqui, ele está passando ainda por uma poda de formação, que é a poda para engrossar os galhos, para ele conseguir suportar a carga quando for o caso, e distribuir os galhos para não ficar aí desproporcional na hora que for receber a carga. Então, esse daqui já não tem esse período assim ideal para você estar fazendo a poda, porque ainda ele está em construção. Então, o objetivo desse pé de cacau aqui agora não é produção, e sim formação. A gente não deve estar preocupado com cacau aí com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. A gente não deve estar preocupado com produção ainda. A gente deve estar preocupado em fazer esse pé de cacau se formar, para quando chegar no período certo, ele suportar uma carga. Ele conseguir aí distribuir o peso nos seus galhos e não ser prejudicado no futuro. Então a poda de produção, que é a poda que a gente prepara a lavoura para a próxima safra, ela não pode perder o mês aí de outubro, novembro, dezembro. Você tem que tentar fazer a poda nesse período. Já essa poda aqui, que é a poda de formação, você pode estar sempre fazendo aí a manutenção, sempre tirando aqui a dominância, para estar engrossando os galhos, sempre fazendo uma limpeza, porque aqui ainda o cacau está em processo de formação, que é diferente da outra poda que eu falei. Então, galera, o vídeo de hoje foi para estar explicando para vocês isso aí, em relação a isso. Apesar de ter sido feita a colheita aqui, mas ela está começando a soltar birros de novo agora. Porém, a outra que foi podada no período certo, ela já está cheia de birros para a próxima safra. Então, galera, o vídeo de hoje era para falar um pouco sobre isso. Era para estar tirando aí essas dúvidas. Sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, qual o período certo de estar podando a roça, qual o período certo de fazer aí a manutenção. Então, mais um vídeo aí para vocês. Mais um conteúdo aí para você. Deixa o seu like aí, se inscreve aí nesse canal. Até o próximo. Valeu.